Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno Orpinelli, eu sou engenheiro do Google Cloud e hoje eu vim para falar sobre o Cloud Data Fusion, um serviço de integração de dados do Google Cloud. Primeira coisa que eu queria mencionar para vocês é, vai mandando pergunta, tá, durante a apresentação, que a gente vai responder as perguntas na medida do possível. O Cloud Data Fusion, ele é uma ferramenta totalmente gerenciada, e quando eu digo totalmente gerenciada, quer dizer que você não precisa se preocupar em subir uma máquina virtual, fazer a instalação e fazer depois o gerenciamento da ferramenta em si. Basta você, com poucos cliques, provisionar ali a plataforma e já começar a criar suas pipelines. Tá? Ele é nativo de cloud, então a ideia é que ele seja uma ferramenta web e com exposição de APIs REST para que você possa consumir e fazer as suas integrações sistêmicas. E ele foi feito pensando em empresas, em grandes corporações. Tá? Então, grandes corporações elas vão ter, primeiro, um grande volume de dados, e segundo, os sistemas, tanto os sistemas novos, né, pensando aí, sei lá, você vai ter ambientes DWs com MapReduce, ou até sistemas mais legados, então pensando em ambientes com banco de dados mais antigos, tá? E tudo isso você consegue fazer essa integração através dos pipelines que eu vou demonstrar um pouco mais para frente. Falando um pouco da história do Data Fusion. Então, o Data Fusion ele é basicamente uma versão gerenciada do CDAP. O CDAP é uma ferramenta que era construída pela Cask, e a Cask foi adquirida pelo Google em 2018. Então, o Google incorporou o CDAP dentro da plataforma através do Data Fusion, seria uma oferta totalmente gerenciada, porém o CDAP ele ainda existe de maneira apartada. Você pode pegar o CDAP, que é basicamente o Data Fusion, e subir ele dentro de uma máquina virtual, tanto dentro do seu data center ou em outra cloud, ou dentro do próprio Google, tem ele no Marketplace, inclusive, tá? E o legal é que o pipeline que você cria no Data Fusion, ele consegue ser portado para o CDAP. Então, você consegue ter essa portabilidade do seu pipeline, evitando, assim, um lock-in em cima da plataforma. Outra coisa interessante que o Data Fusion acabou herdando do CDAP é a parte de APIs, como eu tinha mencionado, né? Você consegue, ele tem exposto tudo que você está vendo na interface gráfica em APIs, e então você consegue fazer essa parte de integração com outros sistemas. O runtime dele, então, ele não só desenha um pipeline, você consegue também fazer toda a parte de execução e monitoração depois, debugging, a parte de metadados, enfim, eu vou mostrar depois um pouquinho para vocês na parte da demonstração, mas ele é uma ferramenta completa, tá? Ele não é só a parte de desenho de pipelines para depois ser executado em outro lugar. Ele já tem alguns aceleradores, então você tem um marketplace, onde você consegue utilizar alguns pipelines prontos, ele já tem caixinhas prontas para que você possa executar. Essas caixinhas, né, são as bibliotecas, você pode utilizar tanto as que já existem prontas, quanto você pode estender ele através de desenvolvendo um aplicativo, desenvolvendo bibliotecas Java, para que você possa utilizar isso dentro da sua empresa, para casos de uso específicos. Ele é distribuído sobre a licença do Apache 2.0, e ele já está em desenvolvimento há mais de 7 anos, e ele já está em produção há mais de 4 anos e meio. Então, é algo que já tem uma certa história, já foi provado a sua eficiência em grandes corporações, tá? Quais são os grandes desafios que o Data Fusion vem para resolver? Então, o primeiro é você conseguir fazer um pipeline sozinho. Então, do it yourself. Qual que é a ideia? É que você consiga, arrastando caixinhas, criar seu próprio pipeline, sem precisar do apoio de outras áreas. É claro que, pensando no ciclo de vida de dados completos, você vai querer o apoio de outras áreas, mas a ideia é que cada área tenha autonomia para desenvolver isso totalmente sozinho. O segundo é que você consiga, com uma ferramenta só, desenvolver seu pipeline fim a fim. Então, desde a parte lá da ingestão dos dados, da preparação dos dados, processamento, armazenamento, tudo você vai conseguir fazer através de uma interface gráfica única. Tá? A outra, a falta de conhecimento de ferramentas ou de programação. Então, a ideia é que a pessoa, com apenas arrastando caixinhas e com um pouco conhecimento ali de dados, ela consiga fazer todos os pipelines. Eu vou mostrar para vocês depois o quão simples é isso. E, por último, é que a solução seja uma solução híbrida. Como eu disse, ele pode rodar em qualquer outra cloud e, além disso, ou qualquer outra cloud, ou dentro do seu próprio data center, mas, além disso, ele se conecta com essas outras clouds e com seus data centers através dos conectores nativos.
Então, você vai ver que lá que tem conector para o S3, enfim, para outros repositórios de dados, não só os que estão dentro do Google Cloud. E aí, ele também foi feito pensando em todos os papéis dentro da empresa de um ciclo de vida de dados. Se a gente pensar lá desde o desenvolvedor, o analista de dados, o analista de negócio, o engenheiro de dados, todos eles se beneficiam da plataforma, tá? Porque eles podem fazer desde a parte de a limpeza, a extração dos dados, normatização, a parte de catálogo de dados, criar as visualizações, criar os cubos, se for necessário, até executar efetivamente o pipeline de maneira escalável, ou seja, para poder suprir uma grande quantidade de dados. Então, vamos pensar aqui em alguns casos de uso que o Data Fusion vai conseguir suprir de acordo com as imposições, né, com as necessidades da equipe de negócio, com as iniciativas de equipe de TI, e aí a gente fala qual que é o caso de uso do Data Fusion. Então, o primeiro, quando a gente está pensando em fazer a disposição de dados para uma ferramenta de BI ou para utilização em analytics, inteligência artificial, a ideia é que você consiga pegar várias fontes de dados e transformar isso em um dado que seja consumível através do Data Warehouse. Então, BigQuery seria a solução dentro do Google Cloud, mas ele também tem conectores para outras ferramentas. Mas a ideia é que você pegue várias fontes de dados, vá fazendo as agregações necessárias, as transformações, o enriquecimento e coloque isso dentro do BigQuery. A segunda seria a parte de monitorização. Então, imagina que você tem uma série de sistemas legados que você quer trazer eles para um banco de dados atual, é tipo uma migração de uma vez só, tá? Então, você pega vários bancos de dados, faz toda a parte de pipeline de dados para que seja feita a conversão, joga nesse banco de dados no motor novo. Então, imagina, você quer migrar de um Oracle para um Postgres, por exemplo. Você vai lá, faz a conexão com o Oracle, extrai todos os dados, joga para o Postgres, e aí depois você aponta a sua aplicação para esse Postgres. É claro que tem muito mais etapas do que isso, né? Você tem que verificar depois as histórias de procedures, verificar as functions, etc. Mas, a grosso modo, você conseguiria fazer pelo menos a parte de extração de dados através de um pipeline do Data Fusion. A outra é a parte de consolidação de dados. Então, imagina que você tem a empresa foi adquirida ou adquiriu outra empresa e você precisa consolidar os dados de várias bases diferentes para que você não tenha vários sistemas, vários ciclos de dados, né? Evitar os ciclos de dados. Então, você consegue fazer isso também através do Data Fusion. Outra requisição, o pessoal chama muito de visão do cliente 360, porque é onde você consegue ter a agregação de várias bases de dados separadas, usando o MDM. Então, você consegue fazer a parte de MDM, centralizando todas as informações de várias bases em uma única base só. E, por último, a parte de consistência de dados, né? Verificação se de duas bases a gente está batendo ali a quantidade de registros, os valores, etc. Tudo isso, como que faz? Cada um deles você vai criar um pipeline, basicamente, e aí o pipeline pode ser executado ad hoc, né? Você vai lá e manda executar uma vez, ou você tem a parte de agendamento dos pipelines, que eu também vou mostrar na demonstração. E o Data Fusion, como eu disse, ele funciona em qualquer outra cloud, etc., mas ele tem integrações nativas com as ferramentas do Google Cloud. Então, é legal que, por exemplo, a parte de DLP, a gente tem o Data Loss Prevention, que é onde você consegue identificar se naquele campo está trafegando alguma informação que é considerada confidencial, PII, algo do gênero. Então, você consegue configurar o DLP para que ele detecte automaticamente alguns tipos de informações. O DLP já é integrado com a plataforma do Data Fusion. Então, o legal o Data Fusion já está incorporado dentro da plataforma do Google Cloud, é que a integração com outras ferramentas do Google Cloud já fica muito mais automatizada. Vamos para a demonstração agora? Vou mostrar um pouquinho aqui como faz para a gente conseguir, primeiro, abrir o Data Fusion. Então, esse é o console do Google Cloud. Então, eu venho aqui no meu menu, vou lá embaixo para a parte de Big Data, e aqui tem o menuzinho do Data Fusion. Quando eu clico aqui, eu preciso criar uma instância do Data Fusion. E aí eu tenho duas opções de criação de instância. Tá? Eu coloco o nome da minha instância, etc. Escolho uma região, legal que já tem a região South America, que é aqui no Brasil. E aí eu tenho como escolher duas edições, a edição básica e Enterprise. Qual que é a diferença? Preço, e na edição básica você só consegue fazer processamento batch. Na edição Enterprise você consegue fazer streaming. Tá? Então, e o recomendado é que a básica seja usada basicamente para desenvolvimento e Enterprise seja utilizado para produção. Vamos aproveitar aqui a instância que eu já tinha criado. Então, é uma instância da versão Enterprise, eu criei lá nos Estados Unidos mesmo. E quando a gente abre o Data Fusion, ele tem esta carinha aqui. Eu vou passar por todas as opções que a gente tem aqui na interface gráfica dele para você entender
quais são, o que a gente tem dentro da ferramenta. Primeiro, deixa eu começar aqui por cima. Tem aqui a parte do Hub. O Hub é aquele que eu tinha te dito que seria uma espécie de marketplace, tá? O que são essas caixinhas aqui? São extensões que você pode colocar dentro do seu pipeline. São conectores que não são nativos, tá? Então, a comunidade ou o player de cloud vai lá, desenvolve e coloca ele dentro do Hub. O legal é que você também consegue customizar isso dentro da sua empresa. Então você consegue colocar aqui uma série de conectores não vão ser permitidos, então você remove esses conectores e você pode criar conectores novos de acordo com a necessidade da sua empresa. Como eu disse, é só você criar um plugin feito em Java, tá? Então dentro da documentação tem todas as interfaces que você precisa implementar e você consegue distribuir isso internamente na sua empresa. Então, aqui tem uma série de conectores para diversos outros bancos de dados que você vai ver que na interface às vezes não aparece, então você pode vir aqui e buscar. Além disso, ele já tem os pipelines prontos, então seria, pensando também na sua empresa, seria um template. Imagina, você pode deixar um template de uma transformação que acontece rotineiramente, e aí as pessoas só copiariam esse template e poderiam modificar alguns parâmetros, tá? Essa é uma opção, tem uma outra opção também, que seria armazenar isso dentro de um Git, mas eu mostro para vocês também. Eu vou começar pela segunda caixinha aqui do estúdio, porque o Wrangler ele faz parte do estúdio, tá? Então, toda a lógica do Data Fusion acontece dentro de um pipeline. Então, vamos listar os pipelines que eu tenho. Então, aqui eu tenho uma série de pipelines, tá? Alguns eu já executei, esse daqui já foi feito deploy, mas eu não executei, esse eu executei e deu certo, esses dois eu executei e deu errado. Vamos criar um pipeline novo. Então, eu vim aqui clicar em criar, e aqui tem outras opções de criação, como eu disse, para você poder criar o seu pipeline, o seu plugin, para que você possa disponibilizar depois naquele hub, mas eu vou criar um pipeline de dados. Beleza? Então, e aqui a primeira opção que aparece para mim é para eu escolher se esse pipeline vai ser batch ou real-time. No caso de hoje, da demonstração, eu vou fazer um pipeline batch. E a fonte de dados, outra coisa que aparece aqui para mim, as fontes de dados, as transformações, analítico, a parte de sim, que é onde ele vai armazenar o dado final, e aí aqui tem as partes de condicionadores lógicos e gerenciamento de erro, né? Se der algum erro no pipeline, você pode mandar para essa caixinha e ele coleta esse erro, coloca num tópico do Kafka, enfim. Vamos pegar aqui como fonte de dados o BigQuery. Então, eu vou pegar uma tabela do BigQuery e eu peguei aquele dataset, então deixa eu colocar aqui, BQ1. Eu peguei aquele dataset das bicicletas de Nova York. São duas tabelas que existem. Tem a tabela de viagens, que a pessoa pega a bicicleta e... Aqui nem tem em São Paulo. Você pega aquela bicicleta laranja e você pode pegar em qualquer lugar e devolver em qualquer lugar que tenha uma estação. Então tem uma base das viagens que as pessoas fizeram, a outra das estações que existem. Tá? Então, eu vou selecionar primeiro aqui a das viagens. E aí eu clico em Validate, ele vai validar essa conexão com essa tabela. Tá tudo ok, então ele vai validar se o dataset que eu escolhi tá ok, se a tabela tá ok, enfim. Outra coisa que ele me mostra aqui, ele já traz para mim o esquema da tabela. E aí eu posso escolher quais campos eu vou jogar para frente. Ou então eu posso também alterar o data type aqui do campo, tá? Então, por exemplo, o que ele está fazendo aqui é um select asterisco na tabela, tá? Eu poderia modificar isso aqui embaixo, mas na parte de filtragem. Mas o select asterisco vai me trazer todas as colunas. Então aqui eu posso selecionar quais são as colunas que eu não quero e jogar isso para frente do meu pipeline, somente as colunas que fazem sentido. Beleza. Eu vou criar uma outra caixinha BigQuery 2 aqui. Vou chamar de BQ Stations. E vou buscar por as estações. Beleza? Vou dar um validate. Ele vai trazer para mim aqui também a parte do output, assim como foi feito na outra. Legal, trouxe tudo para mim. Tá. Agora, eu quero fazer uma transformação, um join dessas duas tabelas. Eu quero fazer um enriquecimento
de que a minha viagem da minha bicicleta, eu quero saber qual que é o nome da estação que esse cara pegou a bike. Eu não quero saber o nome da onde ele deixou a bike, eu quero saber de onde ele pegou. Então, o que, que eu fiz? Eu estou recebendo dois esquemas vindos aqui do meu input, e se eu não fizer nada, ele vai simplesmente jogar um linguição com as duas tabelas. Só que a primeira coisa que ele está pedindo para mim, que é um campo obrigatório, ele quer saber qual que é a condição de fazer o join. Tá? Como que eu vou saber que a tabela 1, qual é o relacionamento da tabela 1 com a tabela 2? Então aqui, ó, Start Station ID, que é a identificação da estação que ele pegou a bicicleta, e na tabela 2 é o Station ID. Perfeito. Então agora eu consegui fazer o join de uma tabela com a outra. Só que outra coisa, eu também não quero saber. Peraí. Beleza, aqui tem um output schema. Então, join, outer join, fields. Ah, legal, é aqui. Isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Eu não quero que ele traga todos os campos da minha estação que eu peguei. Eu quero que só que ele traga o nome. Então eu posso vir aqui, desselecionar os campos. Porque, por exemplo, ele tem um número de espaços, de slots disponíveis naquela estação. Eu posso vir aqui, desselecionar os campos. E para mim o que interessa mesmo é o name e o short name aqui, tá vendo? Ó? Perfeito. Eu valido mais uma vez. E aí ele já trouxe para mim aqui, ó, na saída. Olha só. Então, no meu lembra, entraram dois inputs, dois esquemas diferentes. Aqui saiu um esquema só. Fechei. Joiner. Quero fazer mais uma transformação. O que a gente pode fazer? E aqui eu vou puxar aquele Wrangler que eu mostrei na interface gráfica inicial, tá? Então, eu pego o Wrangler. O Wrangler é uma das transformações disponíveis, tá, pessoal? Tem, por exemplo, JavaScript, enfim, tem outras transformações prontas, o parser de JSON e de CSV. Então, o Wrangler está na interface inicial por ser um diferencial da plataforma. Você vai ver que é bem tranquilo de mexer nele por conta da interface gráfica. Então, de novo, mesmo esquema. Aqui tem todos os campos de entrada, eu não estou mexendo em nada, ele tem todos os campos de saída. Agora vamos clicar em Wrangler aqui, que ele vai abrir a interface gráfica do Wrangler, onde eu consigo conectar com a minha base de dados e fazer as modificações de maneira totalmente gráfica, tá? O que é legal? Quando eu trouxe aqui essa tela, essa interface gráfica, ele fez um select numa tabela que tem milhões de registros, e então ele traz para mim só um sample de dados. Só que esse sample já é o suficiente para eu bater o olho, já ter alguma ideia aqui do que tem nos meus dados, e ele consegue também trazer alguns insights aqui. Então, as distribuições de algum campo, sabendo aqui o número de number of records, aí eu consigo saber aqui qual que é do birth year, a data de nascimento de quem alugou a bike, né? Então você consegue ver que boa parte aqui as pessoas nasceram em 40, enfim, você tem uma ideia para o pessoal poder fazer uma análise exploratória em cima dos dados. Mas a transformação mesmo acontece nessa aba Data. Que tipo de transformação eu posso fazer? Olha só, trip duration, ela está em segundos. Eu não quero uma trip duration em segundos, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um cálculo, transformar isso para minutos. Então, eu vou fazer uma divisão, dividir por 60, e vou copiar para uma nova coluna chamada Trip Duration, underline, minutes. Beleza. Quando eu fiz isso, o que ele fez? Ele gerou para mim aqui um Transformation Step, que é uma receita de bolo, tá? A receita de bolo diz que ele vai pegar a coluna Trip Duration, dividir por 60 e transformar em Trip Duration Minutes. Se eu for lá no final da minha tabela, já vai ter aqui, ó, Trip Duration Minutes. Tá vendo? Outra coisa que legal também, por exemplo, eu quero normatizar minha tabela, né? Normatizar não, eu quero preencher campos da minha tabela que estão nulos ou vazio com algum valor. Então, Customer Plan, imagina que você, aqui no caso deles, você tem um plano basic, que assim, quem não tem plano nenhum de aluguel de bike é considerado plano basic. Então, eu posso vir aqui, fill null or empty spaces com o valor basic. Pronto, mesma coisa. Adicionou mais uma
mais um passo para minha receita de bolo. Ó. Fill null or empty customer plain com a palavra basic. Beleza. Vamos dar um apply aqui. Quando eu dei um apply, o que ele fez? Ele voltou para o meu Wrangler, já colocando toda essa receitinha de bolo aqui. Tá? Então, posso fechar agora e seguir para o próximo passo, que seria o quê? Gravar isso em algum lugar. Então, provavelmente eu vou querer gravar no BigQuery de novo. Já pego aqui, jogo para o BigQuery. Ele vai pedir para mim informações básicas. Então, primeiro um nome de referência, aqui BQSync, projeto deixa auto-identificado, o dataset eu criei um chamado demo, a tabela, vamos criar uma tabela nova chamada BQSync demo, clico em validar, ele vai fazer de novo todo aquele passo de validação, verificar se o meu projeto existe, se eu tenho credenciais válidas, etc. Pronto. Deixa eu arrumar aqui. Fizemos um pipeline que pega duas tabelas, ela junta essas duas tabelas, faz um enriquecimento, aí um join, faz alguma preparação de dados e grava dentro do BigQuery. O que eu posso fazer a partir de agora? Primeiro, eu posso gravar isso, deixa eu dar um save aqui, ele vai salvar isso, precisa pôr o nome do pipeline. D, deixa eu como D. Salvar isso, para deixar isso disponível para a próxima vez que eu abrir minha interface gráfica. Mas você vai querer gravar isso provavelmente dentro do seu CI/CD. Então você pode fazer uma exportação, ele gera aqui um JSON com toda a configuração de tudo que eu fiz dentro do meu projeto. E depois você pode também importar isso, tá? E lembrando que tem integração via API, então você consegue fazer integração sistêmica no seu CI/CD através do export ou do import. Beleza, outra coisa que você pode querer fazer é schedular isso, né? Agendar. Que tem dois tipos de agendamento. O básico, onde você tem aqui algumas tarefas pré-definidas, eu quero que rode de 30 em 30 minutos, enfim. Ou você tem um avançado que seria via anotação Chrome. Então, você consegue com a anotação Chrome colocar aí para ter algo um pouco mais customizado. Beleza. Mas, no fim das contas, você vai dar um deploy. Deploy, o que ele faz quando você dá um deploy? Ele gera um script, e aí faltou eu mostrar, eu já mostro para vocês, pode ser um script em Spark ou em MapReduce, e deixa isso pronto para ser executado num cluster de Dataproc. Então, deixa eu mostrar aqui, ó, eu acabei não selecionando, mas aqui no End Configuration, você pode escolher entre Spark e MapReduce, tá? O mais recomendado é o Spark, questões de performance, tá? É utilizado o Spark 2, e em breve vai ter suporte para o Dataflow. Então, isso é algo que está para acontecer. E aqui é a interface que eu já fiz o deploy. Quando eu clicar em Run, ele tem duas possibilidades. A primeira é subir um cluster de Dataproc e poder executar isso e depois matar esse cluster. A segunda seria você já ter um cluster de Dataproc de pé, e aí ele simplesmente se conecta nesse cluster e faz a execução. Aí depende da estratégia de cada empresa, tá? Porque subir um cluster de Dataproc demora cerca de 5 minutos. Então, às vezes faz sentido você deixar um cluster de pé para que você possa subir rapidamente esse job, execute rapidamente, e outros jobs também usem esse mesmo cluster. Ou não, ou às vezes vale a pena você subir um cluster para cada job, então tem que verificar caso a caso. Além da parte de agendamento, você também pode criar triggers. Então, o trigger é o seguinte: você pode colocar um trigger de quando acabou um pipeline, você executa esse outro. E quando você coloca esse trigger, você pode passar parâmetros de um pipeline para o outro. Então, imagina o seguinte: você pode passar um ID, que ele vai saber qual que foi o ID da execução do último pipeline. O que é legal é que dentro de uma empresa você pode segregar os pipelines entre diversas áreas, diversas equipes, em que cada equipe faz um pedacinho do pipeline, e aí ela passa para o outro através do trigger. Então, você vai fazer toda a parte de preparação de dados, e quando acabar o seu pipeline, dispara o meu pipeline e só me manda o ID que eu preciso buscar lá na base para saber quais são os dados que a gente vai varrer hoje, tá? Então, tudo isso você consegue encadear através da parte de triggers. Perfeito. Deixa eu voltar para a tela inicial. Então, a gente falou do Wrangler, é aquela parte de modificação dos dados graficamente. Falamos aqui da parte de integração, que é a lista dos meus pipelines e o estúdio para desenvolver meus pipelines. Aqui é uma parte de governança de dados. Então, todo dado que está catalogado dentro do DataFusion ou passa pelo DataFusion, ele acaba ficando dentro dessa parte de catálogo de dados, de metadados. Então,
A gente estava falando de bike, né? Então vamos buscar por bike aqui. Então é uma interface simples, onde eu vou ver todos os datasets, esquemas, etc., que apareçam a palavra bike. Vou pegar aqui esse Demo City Bike Trips. Aqui eu consigo ver qual que é o esquema da tabela e eu consigo ver a linhagem dos dados. Então, eu consigo saber da onde, quando eu tenho uma coluna, por exemplo, chamada bike, eu consigo ver aonde que passou aquele dado para chegar até aquela coluna, quais foram as transformações aplicadas, tá? E isso geralmente para se fazer dentro de um pipeline tem que ser feito de maneira manual. Você tem que, toda vez que é feita uma transformação, você tem que logar isso de algum jeito, ou colocar algum metadado, e isso dentro do Data Fusion é automático, é nativo da plataforma. Então, toda a linhagem de dados fica disponível para o usuário. E tudo você faz via interface gráfica aqui através desse mecanismo de busca, tá? Voltando aqui mais uma vez para a tela inicial. Essa parte de gerenciamento, eu não vou entrar muito no detalhe, aqui você tem algumas configurações do Data Fusion em si. Você pode acessar tanto por aqui quanto aqui por cima, tá? A parte de monitoração, que é a última parte que eu gostaria de falar hoje, você pode acessar tanto aqui por baixo quanto aqui por cima. Então vamos clicar aqui no dashboard. O que eu tenho no meu dashboard? Eu tenho o histórico de todas as minhas últimas execuções. Então, tanto quando ela estava executando, quanto quando ela rodou com sucesso e quando ela rodou com falha também, tá? E aí eu consigo ver isso através dessa interface, dessa parte de um gráfico, ou através de uma tabela. Outra coisa legal, deixa eu mostrar aqui também na parte de charts. Você consegue tanto ver qual foi o status da execução, quanto como foi o método de inicialização desse pipeline. Por que isso? Você consegue ver quantas vezes as pessoas estão iniciando manualmente, ou quantas vezes as pessoas estão fazendo isso através de um trigger ou de um agendamento, tá? Então, para você ter uma ideia, por que é legal ter essa parte do agendamento? Você vê que tem muito job sendo executado no mesmo momento e seu cluster lá de data pro que está sobrecarregado, você consegue conversar com as pessoas para que elas consigam distribuir isso melhor. Então você consegue ter uma visão gráfica de toda a distribuição dos seus jobs agendados ao longo do dia. Tá? Tem uma coisinha só que eu acho que faltou eu falar. Na parte de lista dos jobs, vamos pegar aqui um job que eu executei com sucesso. Queria mostrar aqui como que é a interface gráfica de execução de um job depois que ele foi executado com sucesso. Então, aqui ele mostra para mim algumas métricas interessantes. Ele mostra quantos dados entraram aqui e saíram, no caso, na verdade, né, quanto eles saíram daqui. Aqui entraram 10 mil dados, ele fez alguma transformação que só saíram 22. E aqui, por último, que é onde eu gravo, no BigQuery, ele só saiu 22, entraram 22 aqui. Então, eu consigo ter essa volumetria, entender o que está acontecendo com o meu pipeline. E quando está executando, ele vai atualizando isso em tempo real, tá? Outra coisa que eu consigo ver também é o histórico das execuções. Então, essa deu certo, voltei para a execução 2, também deu certo, voltei para a execução 1, eu cancelei essa execução no meio, ela só durou 2 minutos. Eu posso dar uma olhada, imagina que deu erro numa execução. Eu posso vir aqui nos logs, e aí eu consigo verificar todos os logs da execução e até fazer uma filtragem por tempo de execução do meu log, tá? Então eu tenho aqui, os logs são bem verbosos, até você consegue fazer a filtragem para que você consiga ver quais são os erros, os warnings que foram gerados durante toda a execução do seu pipeline. Bem, pessoal, é isso. Queria agradecer aí o tempo de vocês. Maiores informações, você tem o site, tá? Tem um monte de informação lá na documentação do Data Fusion. Tem bastante vídeo no YouTube também, principalmente do nosso evento global, chamado Google Cloud Next. Então, vale a pena dar uma olhada, dar uma procurada. Utilizar o Cloud Data Fusion, ou então o próprio setup, já para você ir se acostumando com a criação de pipelines, etc. E obrigado e até a próxima.